Mas antes eu quero falar com o repórter Thiago Melo, que vai falar com a gente a respeito de um caso intrigante. A polícia contava com o depoimento de uma testemunha para tentar desvendar a morte de um taxista que foi perseguido por pessoas em uma moto e teve seu carro atingido por disparos. O alvo era o passageiro, segundo a polícia, mas quem morreu foi o taxista. E essa testemunha era a chave, porque ela foi morta nesta madrugada. Thiago Melo está ao vivo e fala com a gente a respeito deste caso. Thiago Melo, mais uma vez ao vivo no Jornal do Piauí. Olá, Joelson. O taxista ele foi assassinado no último dia 22 de agosto na Avenida Joaquim Nelson. Nós mostramos aqui no Jornal do Piauí à época como tudo aconteceu. Ele pegou 2 passageiros na avenida, segundo depois, quando seguia no carro, o carro foi acompanhado por uma motocicleta, 2 homens efetuaram vários disparos esses que seriam direcionados para os passageiros, porém foi o taxista que terminou sendo ferido. Ele levou pelo menos 2 tiros e veio a óbito. Pois bem, a polícia conseguiu localizar um dos passageiros que ia no carro. Ele foi identificado e chegou, inclusive, a prestar depoimento à Delegacia de Homicídios. Trata-se do Francisco William, que terminou nesse final de semana, no sábado, lá na região onde ele mora, na Vila Coronel Carlos Falcão. Esse rapaz aí da foto tinha passagem pela polícia, respondia pelo crime de roubo, artigo 157, e ele lá na Vila Coronel Carlos Falcão, uma região conhecida como Mulambinho, terminou sendo baleado na cabeça. Ele foi levado ao Hospital de Urgências de Teresina, mas não resistiu ao ferimento e terminou morrendo. A Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios, está investigando e acredita que as mesmas pessoas que balearam o taxista, que tentaram matar o Francisco William e o amigo naquela ocasião, no dia 22 de agosto, estejam por trás, sejam os autores desse homicídio ocorrido lá na zona sudeste de Teresina. O rapaz foi baleado na cabeça, levado ao hospital, mas não resistiu. A Delegacia de Homicídios agora avança nas investigações para saber se de fato trata-se da mesma dupla, ou melhor, nenhuma dupla. São 3 pessoas investigadas no crime do taxista que passam também a ser investigadas agora na morte do Francisco William. Irmão, é aí envolvido também com crime, o rapaz acabou morrendo. Uma pena, jovem, mas já com passagem pela polícia, tornozeleira eletrônica, já estava usando, como mostrou ali na imagem. Uma pena, morto, assassinado, mais uma vítima do crime. Agora, Thiago, outro caso também que mobilizou a polícia, mobilizou inclusive o Serviço de Atendimento de Urgência, o SAMU, foi o de um advogado, rapaz, que dentro de uma pousada ou de um motel acabou tendo um surto. A polícia precisou contê-lo. Mas e o que aconteceu na sequência, Thiago? Bom, Joel, o advogado se chama Diogo Nogueira Portela. Ele morreu ontem por volta de 8 horas da noite dentro das dependências de uma pousada que também funciona como motel, que fica ali no bairro Recanto das Palmeiras, zona leste de Teresina. O advogado estava num quarto acompanhado de 2 amigos e também de 2 mulheres que, segundo a polícia, seriam garotas de programa, quando começou a apresentar esse comportamento alterado. Ele saiu do quarto, quebrou alguns objetos dentro do motel, a polícia foi chamada para contê-lo. Ele, quando foi pego e algemado, terminou passando mal e veio a óbito. De acordo com a polícia, a morte dele foi ocasionada por uma overdose de cocaína. Essa foi a versão dada, inclusive, pelos amigos dele que prestaram depoimento à Delegacia de Homicídios, que esteve lá no local onde ele veio a falecer. Veja o que diz o delegado Bareta sobre o caso. Ele foi um surto psicótico. O delegado Robert Lavô teve o maior cuidado de colher todos os depoimentos dos colegas dele, 2 rapazes que andavam com ele, e das 2 moças de programa que ele pegou numa boate. Ele já cheirava cocaína, usava cocaína desde o início da noite, quando se encontrou com esses colegas, depois foi para a boate, pegou essas mulheres, mas antes a cocaína já estava pouca, mandou buscar mais cocaína pelo mototaxista, foi para o motel,
Chegando no motel, começou a usar de forma mais exagerada, conforme depoimento dos companheiros, e lá ele começou a ter um surto psicótico, dizendo que estava sendo perseguido, e desconheceu os próprios colegas, começou a agredir os colegas dele, dizendo que não era X9, que os caras eram inimigo dele. Correu por dentro do estacionamento do motel, quebrou vários objetos do motel. Aí chamaram a polícia militar, a guarnição da polícia militar foi de uma prudência muito boa. O policial tiraram a arma, pegaram ele às mãos, dominaram, algemaram, foi chamado o SAMU, mas infelizmente ele teve uma parada cardíaca, não suportou a grande quantidade de droga, né? E aí teve uma parada cardiorrespiratória. Foi feito todos os exames periciais, mas resta disso aí um exemplo muito grande para a sociedade piauiense. O advogado Diogo Nogueira Portela tinha 31 anos de idade e era muito conhecido na cidade de Castelo, onde atuava. Joelson. Obrigado, viu, Thiago, pelas informações. Muito obrigado. A gente acabou de dar uma nota aqui de utilidade pública da Casa do Oleiro, com 45 vagas para quem quer se livrar do vício. E, infelizmente, noticia aí a morte de um rapaz usando cocaína no depoimento dado por amigos. Aí a polícia está investigando tudo isso, você viu aí pelo delegado Bareta. E a gente tem que saber também quem é que anda distribuindo droga. História é essa de faltou cocaína, liga lá que vai buscar. Quem é que está fazendo essa entrega? Buscar onde? Né? Então, tudo isso a polícia vai tentar, tem a obrigação de ir atrás e descobrir o que é que está acontecendo. O rapaz foi vítima do vício, e esse rapaz que morreu.